Fala galera, professor Capiba na área do Crônicas do Capibaribe. Vamos embora para a nossa segunda aula de História de Pernambuco para o concurso PMPE. Já focamos aqui no primeiro subtópico, né? Contatos iniciais do europeu com o nativo local. Bora agora para capitanias hereditárias. Eu sou o professor Capiba, vamos para a aula 2, ocupação e colonização. Na última aula, a gente já viu aqui esse primeiro subtópico. Vamos agora para capitanias hereditárias e aqui nas imagenzinhas a gente já tem nossa primeira discussão, né? Aqui a caravela, o anal, né? Está chegando próximo de Porto Seguro no ano de 1500. E fica a discussão, será que realmente foi em Porto Seguro, né, a chegada do primeiro europeu, ou dos primeiros europeus aqui no Brasil, será que realmente foi lá na Bahia, né? E aí, capitanias hereditárias é um contexto mais geral, né, mas vamos lembrar, o foco da gente é em Pernambuco, então a gente vai ter essa aula também focada na capitania de Pernambuco, tá? Vamos e começamos. Tá aqui o contexto, né, do que acontecia, o Tratado de Tordesilhas, aqui tu vê a linha imaginária, né, a gente tem um primeiro acordo aqui que é desfeito, em seguida temos o Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras aí entre Espanha e Portugal. Como tu vê, aqui ao oeste são as terras que pertenceriam à Espanha, e a leste, esse pedacinho aqui do que viria a ser o Brasil, pertencia então a Portugal. E aí você vê a data em que acontece esse Tratado de Tordesilhas e entende que é um período ainda de descobertas, tá? De encontrar terras, né? A gente não tinha certeza ainda da extensão das terras que existiam para esse lado aqui, né? A gente tem Colombo que já havia chegado nessa áreazinha aqui, mas mais pro hemisfério sul, para América do Sul, a gente não tinha tanto conhecimento assim, né? E aí a gente vem para o primeiro ponto importante, tá? E isso é extremamente curioso e importante para o concurso também. A gente sempre aprendeu que o descobrimento, entre aspas, né, o que a gente chama de hoje achamento, a gente vê essa cena nessa pintura e lembra logo de Pedro Álvares Cabral, né? Então, a data, né, que se celebra, entre aspas, ainda, 22 de abril de 1500, lá em Porto Seguro, na Bahia, a oficialização, né, da posse da terra. Pedro Álvares Cabral era o comandante da esquadra, chegou aqui e tomou posse da terra em nome do rei de Portugal. Tá? A questão é que, antes desse cara chegar, né, já é uma coisa comprovada, tá? Historiograficamente comprovada, embora ainda com algumas incertezas, mas sabemos que antes desse cara chegar aqui na Bahia, a gente tem o real achamento. Né? O primeiro europeu, o primeiro comandante europeu a chegar no Brasil, não chegou em 22 de abril. Tá? Então, a gente fala de Vicente Pinzon. E aqui tu tá, talvez se tu é de Pernambuco, tu reconheça essa áreazinha. Cabo de Santo Agostinho, Praia de Calhetas, né, que fica próximo à Praia de Gaibu. A gente vai falar desse cara que chegou antes de Cabral, né? Cabral chegou no mês de abril, né? Vicente Pinzon, um espanhol, chegou aqui 26 de janeiro de 1500. O local que ele chega ainda é um ponto de discussão, tá? Há quem defenda que ele chegou lá na área do Rio Grande do Norte, né? Enfim, ainda há uns debates de acordo com a descrição que o próprio Vicente Pinzon deu da terra, né? A gente não sabe nem se foi realmente na área aqui de Gaibu Calhetas, né? Pode ter sido Enseada dos Corais, que é uma outra praia, né? Ali próxima, dentro da região ali de Cabo Santo Agostinho. Mas o fato é que Vicente Yanez, ou Yanez Pinzon, que era espanhol, né, chegou primeiro, né, chegou aqui. No entanto, lembra que o Tratado de Tordesilhas ele dividia as terras e essa porção de terra, esse pedaço aí, pertenceria a Portugal. Então, o Pinzon não toma posse, tá? Ele é o primeiro europeu, a gente já coloca essa data aqui como a data oficial, né, do primeiro europeu, ou dos primeiros europeus a chegarem no Brasil, e chegou em Pernambuco, daí a importância, tá, da gente focar nesse cara aqui também. Porém, a gente precisa estudar o Cabral, porque é o cara que toma posse da terra. Beleza? Então tem essa diferença, essa pequena diferença. Precisamos lembrar dos dois camaradas, mas não esquecer que Vicente Pinzon foi o comandante aí dos primeiros europeus a pisar aqui em terras brasileiras, né? Há ainda muita discussão, como eu já falei, há quem aponte outros navegantes, mas de forma oficial é Pinzon, tá bom? Então, vamos embora para capitanias hereditárias. Né? A gente vê o mapa clássico aí dessas faixas de terra, e para a gente não é tão interessante perder muito tempo explicando ou relembrando o que é capitanias hereditárias, porém é preciso mencionar. Né? Se aparecesse uma questão sobre isso na prova, tu precisaria responder dessa forma. Tá? Faixas de terras doadas pela coroa portuguesa, e nesse período aqui de 1534, né, quem governava Portugal era Dom João III, tá? Essas terras eram doadas pelo rei a pessoas específicas, que eram os donatários, né, nobres que recebiam essa terra, eles recebiam a terra, tá? Com o objetivo de colonizar o Brasil. E aí a gente traz uma imagem aí curiosa, é uma estratégia da coroa para povoar a terra, porém o custo seria totalmente dessas pessoas que foram escolhidas, né? Então vamos imaginar que tu é um fidalgo, tu é um nobre, recebesse Pernambuco, a terra é sua, parceiro. Você pode fazer o que você bem entender, entre aspas, né? Porém, o financiamento, todo o custo vai sair do seu bolso, tá? Então é importante lembrar aí que o capitão donatário, ele investe também, ele não só recebe, como ele também vai investir do seu próprio bolso. A gente não vai perder tempo aqui dizendo quantas capitanias eram, quantos lotes eram, né? Você vê aqui que Maranhão foi dividido em dois pedaços, lá para baixo a gente tem outra confusão, né, em relação a São Vicente. Fato é que a gente tem 15 faixas de terra, beleza? Esse é o númerozinho oficial.
não vamos perder tempo com isso, mas aí dá uma olhada nesse mapa. Em 2014, um engenheiro, não era um historiador, tá? Era um engenheiro, ele estudando aí a cartografia do século XVI, encontrou umas descrições estranhas e acabou propondo uma nova visão das capitanias, né? Na visão dele, talvez as capitanias do norte, né, eram, e eu falo norte porque o Brasil nesse período, você sabe, né, dividido em capitanias do norte e capitanias do sul. Então essas aqui do norte, elas eram divididas dessa forma, né, mais lateralmente assim, e eu costumo brincar nas minhas aulas que essa informação mudava em que a vida dos meus alunos? Em nada. Até que, creio que 3 dias atrás, né, da gravação desse vídeo, teve a prova da ESA, tá? Dos oficiais lá do Exército, né? Sargentos, e caiu uma questão exatamente sobre isso com esse mapa, né? Eu achei que não ia mudar nada, mas tá aí. Talvez isso mude também a tua vida de alguma forma, né? Mas vamos focar agora nas questões políticas, né? Tu é um donatário, tu recebeu o convite do rei. Qual é a tua missão? Tu vai vir para essa terra aqui que tem os relatos de uma galera canibal, né? Uns indígenas que andam pelados e é longe pra caramba, né? 2 meses de viagem, ninguém sabe como é, mas tu aceita, então tu tem essa missão aí: explorar, colonizar, fundar povoados, arrecadar impostos e estabelecer a justiça. Então é preciso aplicar a lei em nome da coroa também. Beleza, onde é que eu assino, né? Eu recebi a capitania, sei lá, de Itamaracá, que hoje faz parte do Pernambuco, né? O que é que eu preciso assinar? Tem 2 documentos importantes, né? São vários, mas os principais que tu precisa saber são esses dois. Tem a parte boa, a carta de doação, que te dá o direito de explorar, construir vilas e engenhos e repassar a terra para os seus descendentes. Você não pode vender a sua terra, mas ela é sua e quando você morrer, alguém da sua família vai pegar essa terra para administrar em nome do rei. Só que, em compensação, você também precisa assinar a Carta de Foral, documento que instituía a divisão dos lucros com Portugal. A terra é sua, mas não deixa de pertencer ao rei de Portugal. Portanto, na Carta de Foral, você assina e dá a permissão para fazer isso. Um exemplo aí é 10% do lucro da terra e 20% dos metais deveria ser entregue à coroa. Então, o que você conseguir de riqueza, existe um percentual que você precisa pagar ao rei de Portugal. Beleza? Só existe uma coisa que você não pode tocar. Nesse primeiro momento, nenhum capitão vai receber permissão. Nenhum, né? O Duarte Coelho, que vem aqui para Pernambuco, depois ele consegue essa liberação. Mas no início, o pau-brasil é monopólio da coroa. O que é que significa? Apenas a coroa portuguesa explora o pau-brasil, beleza? Através de agentes particulares, né? Mas você, que é o donatário, você não toca no pau-brasil, beleza? A riqueza vai toda para Portugal. E aí a gente vem com a questão. Mais uma vez, tu pode pausar e tentar responder e adiantar para ver a resposta, ou tu pode acompanhar comigo. A respeito das capitanias hereditárias implantadas durante o período do Brasil colônia, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Dom João III concedeu as terras para nobres portugueses, que eram pessoas de sua confiança. Essas terras foram doadas a estes, né? B. Cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima dentro de sua capitania. C. Era a responsabilidade do dono da capitania povoar, administrar, proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. D. A coroa portuguesa não proporcionava ajuda financeira aos donatários. Estes deveriam investir de seu bolso nas terras recebidas. E letra E. As capitanias pertenciam aos donatários e não à coroa portuguesa. Portanto, eles recebiam taxas do rei por estarem administrando estas terras. E o correto, o único possível, o único que não faz o menor sentido, especialmente quando a gente lembra dessa imagenzinha aqui que eu coloquei, o correto é a letra E, beleza? Aqui está dizendo que os donatários pagavam taxas ao rei. Olha só, rei, eu estou dominando aqui essa terra para você, estou colonizando o povo, então manda aí um pix para mim, de forma alguma, né? Era muito mais o contrário. E a gente chega em Pernambuco, já para encerrar essa parte, tá? Tu tá vendo aí uma imagenzinha de Igaraçu. Quando a gente fala de Pernambuco, lembra logo de Olinda, né? Tu que de repente tá vendo essa aula e não é de Pernambuco, poxa, eu sempre aprendi que Olinda era a sede, né? Só que antes de Olinda a gente tem Igaraçu, o povoado de Igaraçu, né? Primeiro detalhe. Os portugueses chegam aqui já com nome para Pernambuco. Pô, eles já vinham com esse nome aí, indígena, né? O nome tupi antigo. Não, eles vieram com o nome Nova Lusitânia. Lusitânia é uma forma de designar terra portuguesa, né? Portugal, de forma geral. Então, é como se fosse Novo Portugal. Era bem comum nesse período a galera usar esse nomezinho novo, nova, e colocar o nomezinho lá de alguma cidade, de alguma região. Então, Pernambuco começa como Nova Lusitânia na administração do Duarte Coelho. O nome Pernambuco vai se impondo aos pouquinhos. E aí tem primeira data. 1535. A partir de agora, essa é a data que tem que ficar gravada aí no teu coração, na tua pele, tatuagem. Não esquece que é 35. As capitanias hereditárias foram criadas em 34, mas Duarte Coelho chega aí meses depois, tá? 1535. Chegada dos portugueses com Duarte Coelho e sua comitiva a Igaraçu. Foi chamada de Vila de Santa Cruz, beleza? Então eles chegam, colocam o nomezinho lá desse povoadozinho de Vila de Santa Cruz e começam o povoamento. A questão é que, até olhando aqui pelo mapa, né, a gente não tem um mapazinho melhor, mas eles procuram um local mais agradável, vamos dizer assim, para a sua sede, né? Era uma região que era, Igaraçu no caso, era uma região muito
complicada, né? Poderia alagar, né? Essa é a justificativa que é dada, né? Poderia alagar com facilidade, fora o assédio dos Caeté, tá? Só lembrar que um dos povos que habitava aquele litoral era um grupo Caeté, que era bastante numeroso, e não deixou a comitiva do Eduardo Coelho em paz, não, né? Até porque os caras eram invasores, né? Só que aí eles procuram outro local. E aí a gente chega para esse mapa clássico, tá? E aí eu vou te mostrar aqui com calma o que é cada coisa. Vila de Olinda, tu tá vendo aqui as ladeiras, né? Os montes. Aqui a gente tá vendo o Recife. E tu tá vendo que existe um caminho que conecta, né? Aqui tu tá vendo só pela lógica, meu nobre. Tu vê que se tu fosse navegar num barcão desse aqui, numa nau, né, com 200 pessoas, tu não ia querer aportar aqui, né? O próprio mapa deixa isso claro. Eles precisavam encontrar um local mais interessante para desembarcar, e encontraram aqui algumas léguas de Olinda, né? Uma região perfeita porque existia uma abertura nos arrecifes, né? Então eles começam a desembarcar aqui. Aqui surge um pequeno povoado, né, que ganha o nome de Arrecife dos Corais, futura Recife, mas a capital que eles encontram, ou melhor, né, para usar o termo mais comum da época, a sede vai ser Olinda, aqui onde tu tá vendo, né? Então, saem de Igaraçu, né? Então, em algum momento eles encontram Olinda, que é a nossa próxima informação. Ainda em 1535, em algum momento de 1535, Olinda, que era chamada de Marim dos Caetés, então era um povoado indígena, né? Existia uma etnia Caeté aqui, foi encontrada, tomada dos indígenas e fundada como povoação. Então a gente começa aqui com a expulsão dos Caetés, Duarte Coelho, e alguém da sua comitiva teria dito, né? Existem aquelas duas teorias famosas, né? De que um camarada, não foi o Duarte Coelho, tá? Mas seria uma pessoa que estava acompanhando o Duarte Coelho, teria olhado e dito: ó, linda cidade, né? Ó, linda localização. Outra possibilidade é Olinda situação para se construir uma vila. E ainda existe a terceira possibilidade de que existia um Olinda lá na Europa e ele acabou batizando porque se parecia. Enfim, isso não é o caso. A questão é que agora Olinda se torna a povoação aí central, beleza? Só que deixar de ser povoação para se tornar uma vila demora mais um pouquinho, beleza? A gente não sabe em que mês ele chega aqui em Olinda. Em Igaraçu ele chega em março, tá? Mas a gente não sabe se foi em junho que ele chegou aqui em Olinda. Enfim, em 12 de março de 1537, 2 anos depois, Olinda é declarada Vila de Olinda. Deixa de ser um povoado, se torna vila, por meio de um documento chamado de Foral de Olinda, e nesse mesmo documento, Recife é citado pela primeira vez. E aí isso é um tópico para a próxima aula, né? A gente vai falar dessas datas específicas, desde Igaraçu até o 12 de março de 1537, mais para frente, mas aí essa data aqui é simbólica, tá? Quando esse documento é assinado, Olinda deixa de ser um povoado, se torna agora uma vila, e Recife é citado. Por isso que o aniversário aí é 12 de março, mas aí eu não vou me antecipar não, tá? A gente fecha aqui com essa informação do nome Pernambuco, né? Se tu é daqui, já fosse para alguma das praias de Itamaracá, talvez tu tenha chegado lá como eu chego, né? A gente atravessa aqui uma ponte de Itapissuma e chegamos na ilha de Itamaracá. E aí, quem não é de Pernambuco, não conhece muito, dá uma olhada que é realmente uma ilha, beleza? Não tem invenção não, tá? Aqui cercada de água. E essa região aqui também tem um nome, que não é tão interessante não, é Santa Cruz, né? Santa Cruz lembra logo Série C, Série D, enfim. Canal de Santa Cruz é o nome que é dado aqui para esse canal, como tu vê, né? Deságua aqui no mar, enfim. Era uma região muito interessante aqui de explorar o pau-brasil, tá? O relato é bem assim, conhecido dos exploradores cortando o pau-brasil, pegando aqui o canal para sair no mar, beleza? E aí a gente vem para o nome Pernambuco, né? Existem várias teorias, mas vamos para a mais oficial, vamos dizer assim. Paranambucá, ou Pucá, Paranambucá, né? Da origem a Pernambuco, e aí Paranã, Rio Grande, e a gente fala também como se fosse um mar, Bucá, buraco. Então é como se fosse assim, o buraco que o mar fez, tá vendo que é como se fosse o mar entrando, né, e furando aqui a terra, é nesse sentido, tá? Ou no sentido contrário também funciona, como se fosse o rio furando a terra, chegando ao mar. Paranambucá, então, tem esse significado de buraco no mar, o furo que o mar fez, beleza? Mar furado, em alusão, em lembrança ao canal de Santa Cruz, que separa a ilha de Itamaracá do continente, beleza? As outras versões, né, já não são tão conhecidas assim, mas é importante que a gente saiba, é que veio de Boca de Fernão, e aí a gente tá falando de Fernão de Noronha, né, ou de Noronha, que era um cara que estava aqui explorando para o Brasil, não só lá no arquipélago, mas também aqui em Pernambuco, né, aqui nessa área aqui do continente, por isso que ficou conhecido aí como Boca de Fernão, né, a saída para o mar dessa área que Fernão de Noronha explora, ou um nomezinho para o Brasil também, ou até puxando do tupi antigo Rio Comprido, né. São teorias menos prováveis, né, defendidas por alguns, mas a gente foca no que é realmente oficial e é o que vai ser cobrado. E a próxima aula a gente chega nele, no homem. Tu tá vendo aí o leão, né, o símbolo maravilhoso, lembra o Esporte Clube do Recife, brasão da família de Duarte Coelho, né? O homem, o cara que vai fazer Pernambuco ser uma das capitanias que vai prosperar, beleza? A gente finaliza aí com essa questão. Sobre a chegada dos europeus à América e ao Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. Cristóvão Colombo chegou à América em 1500, no mesmo ano em que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, enquanto Vicente Inês Pinzon realizou sua viagem exploratória em 1492. B.
Vicente Pinzon chegou ao atual território brasileiro em 1500, antes de Pedro Álvares Cabral, mas foi a expedição portuguesa de Cabral que garantiu a posse da terra para Portugal. Letra C. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1492, poucos meses após a chegada de Cristóvão Colombo à América, iniciando imediatamente a colonização portuguesa. Letra D. Colombo chegou ao Brasil em 1500 após receber apoio dos reis espanhóis, e sua viagem foi responsável pela divisão das terras americanas entre Portugal e Espanha. E aí mastiga essa questão, pausa aí o vídeo. E o correto é letra B, beleza? Eu coloquei Colombo aí para dificultar na questão, só que aí é só para dificultar mesmo, né? A data que ele chega na América Central é essa aqui, em 1492, mas o que importa pra gente é lembrar que Pinzon chega em janeiro e Cabral chega em abril. Mas porque a gente estuda Cabral, por isso aqui, ó, garantiu a posse da terra para Portugal. E aí, meu nobre, curtisse já? Se não curtiu, curte, eu preciso saber o alcance dessa aula, beleza? As aulas vão vindo conforme os acessos foram aumentando.